Meus amados irmãos, a paz do Senhor. O mês ainda não terminou, é verdade, mas já iniciamos nesta segunda-feira o terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. E o tema geral da lição é um tema muito forte: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de número 1 do dia 2 de julho de 2023 traz como título a Igreja diante do espírito da Babilônia. A leitura de hoje está em Naum, capítulo 3, verso 4. A idolatria como símbolo da prostituição espiritual. Assim diz a palavra de Deus: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com suas feitiçarias. Esta escritura de Naum vem trazendo sérias ameaças à grande cidade de Nínive, por causa dos seus pecados com que ofenderam a Deus e deixaram os caminhos do Senhor. E nós temos aqui alguns termos que, trazendo para os nossos dias, para a nossa linguagem, para o nosso português, tem um significado muito forte. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos em rápidas palavras, até porque eu já disse, não é um estudo bíblico, é uma meditação para nós pensarmos e depois, sendo provocados no nosso espírito, nós vamos procurar pesquisar mais. Temos aqui a palavra pecado, graciosa, mestre das feitiçarias, povos, gerações. É interessante que o termo pecado aqui se refere diretamente aos pecados de adultério, prostituição, devassidão, luxúria, deleite pecaminoso, fornicação. Nesse sentido, o significado de idolatria, comparado à prostituição e adultério. O termo graciosa fala da formosura atraente, agradável aos sentidos. Nesse aspecto, o que Deus fez para ser admirado e louvado, como é em toda a criação, o diabo oferece prazeres indescritíveis, como fez com Eva e com Adão, escondendo o que de fato é verdade, as trágicas consequências da sua libidinosidade. Vemos isso acontecer individualmente nos dias de hoje, com homens e mulheres, seja com os que querem atrair, como os que se deixam ser atraídos. O alerta feito a Nínive, a cidade formosa, graciosa, que desse benefício usou para pecar contra Deus, o alerta serve para a igreja nos dias de hoje, mas também a cada ser humano individualmente. Também temos o termo meretriz, fala de libertinagem, do cometimento deliberado de adultério, da pessoa que se entrega à lascívia, que se oferece à prostituição. Grave aqui é que toda uma nação se entregou a essas práticas por meio da idolatria. Uma das súplicas que temos de fazer insistentemente a Deus é que expulse, que impeça a operação do espírito da lascívia, que não é diferente em relação às nações em si, pecando contra Deus, mas também pessoas fazendo da mesma maneira. Também diz o texto que esta cidade é mestra de feitiçarias. Segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, este vocábulo aparece apenas 3 vezes na Bíblia e refere-se à posse de habilidades ocultas, possuidor de espíritos, ou especificamente nesse texto,
praticante de feitiçarias. Essa nação, repreendida tão severamente por Deus, estava em franca rebelião contra o Senhor. A igreja precisa, em oração, em temor e obediência à palavra de Deus, fugir de alianças com o mundo. Porém, uma igreja não cai em pecados dessa natureza se não houver condutas individualizadas nesse sentido. Lembro-me da repreensão feita por Samuel a Saul, quando este, no exercício do reinado que lhe havia sido entregue por Deus, decidiu ignorar a palavra de Deus e fazer as coisas baseadas nos seus sentimentos e decisões próprias. Assim diz o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Em síntese, isso quer dizer, não adianta querer discutir com Deus ou com a sua palavra. É obedecer. Para continuar sendo abençoado, precisa obedecer. Se você rejeitar, será rejeitado também por Deus. É certo que o termo feitiçaria, depois de mestra, conclui o sentido do texto, que era a magia, feitiçarias praticadas pelas nações. E, nesse caso, Nínive, mostrando que não era apenas um desvio, mas a prática deliberada em multiplicação, ou conforme indica o dicionário, tantos ou multidão. Por fim, o texto diz que o comportamento mau dessa nação havia contaminado toda a sua família e seus familiares. A nós, que servimos ao Senhor nestes últimos dias, cabe tomar a firme decisão de sermos obedientes a Deus e à sua palavra. Nesses dias, quando as profecias bíblicas se cumprem e nós estamos assistindo chegar os dias que o Senhor Jesus denominou de o princípio das dores, a oposição contra a igreja de Cristo cresce dia após dia. Precisamos nos manter firmes, conhecer a vontade de Deus por meio da Bíblia Sagrada. Por isso é imprescindível, indispensável, que os irmãos orem sempre, participem dos cultos de ensino e doutrina e também participem da escola bíblica dominical, de seminários onde se ensina a genuína palavra de Deus, para que sejamos protegidos por Deus dessas doutrinas de demônios com aparência de ensinamentos divinos. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender estas verdades e a realidade desse tempo. A verdade prática, que vou ler vezes nesta semana, diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. E isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Senhor Deus, nos ajuda. Oh Senhor, quantos estão como que anestesiados nesse tempo tão difícil e vão sendo levados a aceitar, ó Deus, as coisas que este mundo produz como sendo boas, quando na verdade são teias que querem, ó Deus, nos atrair para nos prender e que percamos, ó Deus, a esperança, a fé, que percamos o temor, a reverência que devemos a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, precisamos tanto, nem é tanto necessidade, Senhor, é dependência. Dependemos de que o Teu Espírito Santo nos ajude nesses dias, dando-nos a orientação necessária, baseados na Tua palavra, para vivermos até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se Jesus não voltar, nós iremos voltar amanhã para mais uma meditação da palavra de Deus. Um forte abraço a todos.